Tá gravando. Tá. Você não sabia? Você tá fingindo? Tô. Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente, como vocês estão? Então, novamente, a gente tá gravando agora. Hoje é domingo. Hoje é domingo. O Vicente tá dormindo. Tá mais claro hoje. Então, hoje tá mais claro, tem um sol. O sol está voltando à nossa casa, graças ao bom Jesus. Você vai falar desse volume? O Vicente tá dormindo, amor. Aí eu vou aumentar lá. Aí quando eu aumentar, você vai começar a falar mais alto. Eu não vou falar alto. Vocês estão acompanhando. Isso é minha vida. Temos uma pergunta importante hoje. Muito importante. Vou aumentar. Bom, vamos a... Oi, gente, Oi. de novo. Eu tô um pouquinho pra fora aqui. Você tá? Tudo bem. Então, a gente tem uma pergunta hoje muito importante. Primeira coisa importante que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte. A gente não vai fazer um podcast, né? A gente não tem comercial nesse canal. Nesses vídeos novos todos não tem. Não tem publicidade entrando na sua cara aí. Então, se você quiser tentar aumentar a chance desse canal continuar, uma opção que você tem é virar membro do canal, aperta o botão de Seja Membro. A gente também não vai colocar um Pix aí embaixo. Não vai ter Pix, a gente não vai botar Pix, tá? Vocês vão ter que ser membro mesmo. Ah, mas o YouTube... Não, vai ser membro. Seja membro, é organizado, o negócio de ser membro. O YouTube tá aí fazendo um trabalho também pra ganhar esse dinheiro que estão ganhando. Essa fortuna das nossas costas. Das nossas costas. Então, vai lá. Primeiro eu quero dizer que isso aqui é uma pergunta de um homem de 39 anos. 49. 39! Você me falou 49. 39, eu falei 39. Eu falei que tem a nossa idade. Ah, tá. Você falou 40. Então, isso é um negócio que não acontece, é raro. É raro. É raro a pessoa mandar um vídeo aqui, o pessoal da nossa homem geração, maduro. um homem maduro da nossa geração. Então, eu queria dizer que isso já foi pra mim uma emoção, saber que tem gente aqui da nossa idade que acompanha nosso canal. Mas tem, a gente sabe que tem, na verdade. Eu sei que eu sei. Ah, é pra Mas pessoas é que... falarem, eu também. É porque ninguém nunca tinha mandado. Eu acho. Geralmente a galera mais jovem que escreve. Pode ser. Não? Bom, eu vou ler. Vamos à questão importante. Olá, casal favorito. Coração. Tentarei ser sucinto para aumentar a minha chance de lerem meu e-mail. Agradecemos. Boa. Sou um homem gay de 39 anos e que já teve alguns namoros pouco marcantes e um que foi o gatilho para eu começar a me desentender. Prestem atenção. Em 2016, terminei um namoro de 2 anos que envolvia... Presta atenção. Tá. Em 2016, terminei um namoro de 2 anos que envolvia cumplicidade, parceria, boas risadas, uma rotina funcional e todos os elementos clichês que compõem um bom relacionamento. Eu sentia que realmente o amava, pois ele despertava o meu melhor e pela primeira vez tive vontade de literalmente dividir minha vida prática com alguém. Porém, após o término e passado um tempo de tentativa de elaboração, tentei vários e vários outros relacionamentos, que duram em média de 1 a 6 meses. E isso acontece simplesmente porque eu, subitamente, perco o interesse amoroso no outro. Não haveria problema algum em mantermos uma amizade, mas laço amoroso ou tesão sem chance. Já tentei me permitir insistir por mais tempo, tentei me expor mais, conhecer pessoas diferentes do meu habitat, mas, apesar dos caras incríveis que já conheci, acabo sendo o idiota que dá um ghosting por não ter a hombridade de terminar sem motivo algum. Sinto que desaprendi a amar ou a reconhecer dentro de mim o que é o amor. Aí vem as perguntas. As minhas perguntas são: 1. A gente desaprende a amar? Ou eu não encontrei alguém que eu reconheça o padrão do que eu considero o que é o amor? Eu queria dizer que ele tá vendo muito vídeo nosso do Emanuel, porque esse negócio aqui já vem uma pergunta com a elaboração, vocês viram? Isso aqui é dever de casa bem feito, gente, com capricho, entendeu? Então preste atenção, porque o amigo aqui... Tá trabalhando. Você depois manda aquela pergunta de 85 laudas, entendeu? Sem nenhuma elaboração, que aquilo me irrita, eu não chego nem na metade. Então, só pra você ver que aqui a pessoa trabalhou. 2, então vou voltar à pergunta. A gente desaprende a amar ou eu não encontrei alguém que eu reconheça o padrão do que eu considero que é o amor? Boa pergunta. Pergunta 2. Entendo que o amor não é algo agudo
E que a cronificação, que é a cronificação de uma relação que faz ele aparecer, desculpa, eu vou de novo que tá, essa pergunta é difícil. Entendo que o amor não é algo agudo e que é a cronificação de uma relação que faz ele aparecer. Mas existe a possibilidade de deslocarmos nosso amor romântico para outras áreas da nossa vida sem que isso nos gere alguma descompensação? Cara, que pergunta boa! Só para falar um pouco de mim, sou um sujeito introvertido, porém adoro ter pessoas por perto, não sempre, que sente uma imensa necessidade de vínculo e que sabe reconhecer o amor em outras áreas da vida, como amigos e família. Grande beijo para vocês 4, amo o canal de vocês e um dia espero vê-los pessoalmente. Felipe. Beijo, Felipe. Aquela, tipo, né? Mandei beijo, tá vendo? Me senti a Xuxa agora. Beijo, Felipe. Eu tô pensando no Jô. Beijo da Flor e do Manu. Mentira. Então, vamos começar. Primeiro eu queria falar uma coisa aqui que é um negócio que eu acho que é a grande pergunta de $1 milhão. Que seria um negócio assim: o que é o amor? Bom, que a pergunta que não tá aí de fato. De fato, que é sobre isso que ele tá, né? De verdade, eu acho que colocando, né? Ele terminou em 2016, isso quer dizer que ele tá 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 6 anos, né? 7 anos quase. 7 anos? Tem 16? 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23. 7 anos. 7 anos que ele tá tentando se relacionar novamente e não conseguindo. Então aquela minha teoria que eu falei aqui ontem, que a gente tava falando que ele ainda tava no certo luto da relação, eu acho que ele não tá mais no luto da relação, né? Por quê? 7 anos? Amor, luto não tem tempo, certo? Não? Mas eu queria voltar à minha pergunta inicial, que é: o que é o amor, Emanuel Aragão? Eu vou responder também. Então responde aí. Não, é porque o amor... Então, o que é o amor pra você? Escreve aí embaixo o que é o amor, porque eu acho que o amor é um negócio muito complexo. Um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva conceitual. Quem fala esse guarda-chuva conceitual? Eu acabei de falar. Deve ter alguém que fala, certamente. Mas... você falou um guarda-chuva conceitual. É um lugar que cabe muitas coisas. Então, é um lugar que cabe muitas coisas. Mas deve ter alguém que fala. Alguém fala isso? Mas é porque a gente tem um amor Ou romântico. um conceito guarda-chuval, assim, nesse sentido que é um conceito que cabe muitas coisas. It's an umbrella concept. Você falou mesmo isso? Um conceito guarda-chuval? Emanuel, se controla. Então, foca aqui. O que eu acho? É domingo, gente. É domingo, a gente acordou já às 6 horas da manhã, já passeou com criança, já botou pra dormir, já deu um café da manhã. Andou de bicicleta pela primeira vez hoje. O Vicente, ele ficou com capacete, muito louco, não queria botar capacete, chorou pra entrar no negócio da bicicleta. Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Mas é sobre o amor também. Mas é muito sobre amor também. Então, o amor, ele realmente, ele tem muitas formas, né? Mas a gente, geralmente, no relacionamento amoroso, a gente tem aquela ideia do amor romântico, que fizeram isso na nossa vida. Negócio, né, do romântico mesmo. E aí, como é que a gente faz para primeiro se desvencilhar desse amor romântico, que é muito impossível, porque a gente tem isso dentro da gente, então a gente vai sempre buscar de algum jeito. Eu tô aqui com o Emanuel até hoje, anteontem, sei lá, a gente tava tendo uma conversa e eu falei: mas eu não sou o amor da sua vida? E ele: ai, meu Deus. Você é, porque eu tô aqui casado com você, então sim, você é o amor da minha vida. Mas o que né, a gente fica sempre nessa busca desse amor da vida. Ela falou: você não é mais apaixonado por mim? Eu falei: óbvio que não. Meu Deus do céu, né? Entendeu? E aí virou uma crise. E virou uma crise, porque o negócio do apaixonamento, ele se perde, né? A gente vai construindo outras coisas, outros laços, outras relações, e aí... Mas eu respondi: você também não é apaixonada por mim? E ela falou: eu sou sim. Mas é ridículo. Desculpa, continua. Porque o apaixonamento, ele acaba, né? E aí, talvez, a gente crie esses vínculos todos, né? E a relação seja o amor. Essa construção de relação seja o amor. É o que é pra mim o amor. O amor é a construção da relação. Que é diferente do amor que a gente tem. O que é a vida? É a própria vida. Qual o sentido da vida? É a própria vida. Aquele negócio, né? O que é o amor? É a própria relação. É a relação. É a construção da relação, né? É o que é você estar com alguém. Você comprar essa batalha de estar com alguém.
Ou seja, muitos casais também estão juntos e não se amam. No sentido de que eles não estão na construção da relação, né? Eles deram a relação como estabelecida e é isso aqui que temos, somos casados, temos filhos, não sei o quê, mas a gente não se relaciona mais no sentido de tentar construir diálogo, afinidades e coisas e encontros e desencontros e entender esses desencontros. Então, são casais que estão dentro da relação sem amor, mas estão ali naquela relação estabelecida, né? Por uma situação muito mais social do que relacional, digamos assim. Então, para mim, o amor é essa construção de relação mesmo, que ela vai se esgarçando, né? Ela vai com o tempo... Na cronificação da relação que acontece. Na cronificação. O que é? Como assim na cronificação? Ele deve ser da área de saúde, né? Imagino eu. Agudo é agudo, é tipo um negócio que vai, e cronificação é que é crônico. O agudo seria o apaixonamento, né? O agudo e a cronificação. Mas o que é cronificação? É algo que se torna crônico. Algo que se torna crônico, sim. Que tem um evento... eu não sei se eu gosto da palavra crônico, porque ela me dá uma sensação um pouco... de doença. Uma coisa crônica, né? Uma coisa que você tem uma dor crônica. crônica. Pensar em crônicas, contos, crônicas. Sim, crônica. Gente, crônica vem de crônico. Uma coisa crônica. De cronos, de tempo. Uau! Então eu acho que tem a ver com isso, né? Então, essa primeira coisa, você quer falar sobre o amor? Eu quero, pô. Como é que eu não quero falar sobre o amor? Então fala aí sobre o amor, desculpa, eu falei muito. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu acho que o problema é usar o amor como substantivo, acho que é melhor usar ele como verbo, né? Amar, né? O que é isso? Aí você começa a pensar que é um negócio de ação, né? Que é um negócio que acontece, que é feito, que acontece no tempo, e não é uma coisa, né? Que a gente identifica. Então, acho que isso já muda a nossa perspectiva. Não sou o primeiro a dizer isso, obviamente. Amar é verbo, né? Mas, e que eu acho estranho quando a gente chama ou considera o amor como coisa estanque, estabelecida. E para mim, aí vai entrar na história toda várias perguntas que ele fez que eu acho que são muito importantes, mas para mim acho muito difícil de definir o amor, mas eu consigo pensar uma coisa que é um campo relacional no qual tem uma série de processos acontecendo que envolve atos e ações e procedimentos verbais, nesse sentido do que a gente chamaria amor, né? De amar o outro, de ser amado. Lá na neurociência afetiva, na neuropsicanálise, que é a coisa com a qual eu trabalho, a gente não vai falar exatamente de amor. Eu não vou falar de amor, eu vou falar do campo de vínculo, né? Que é uma junção de duas necessidades de dois lados. A necessidade de cuidar do outro de um lado e a necessidade de ser cuidado pelo outro, ou ser amado pelo outro, do outro lado. Essas duas necessidades juntas formam um vínculo, uma ligação entre duas pessoas. O primeiro modelo disso é a mãe e o bebê, no sentido mais tradicional da história. Ela tem a necessidade de cuidar e o bebê tem a necessidade de ser cuidado, fisicamente, simbolicamente, em vários sentidos. E aí isso forma um vínculo. Mas esse vínculo inicial, ele não se sustenta ao longo da vida. Na vida a gente vai precisar formar outros vínculos que não têm a mesma qualidade desse primeiro vínculo em função das vicissitudes da realidade, né? Então, vínculos que se rompem, vínculos que existem depois não existem mais, mas que fundamentalmente na idade adulta, os vínculos são caracterizados não por uma pessoa numa posição e a outra na outra, mas por uma alternância de posições. Eu cuido de você, você cuida de mim, eu cuido de você, você cuida de mim, eu sou maior, você é menor, na dominância, né? Eu sou maior, você é menor, eu sou maior, você é menor, eu sou menor, você é maior, e assim vai alternando a posição, que não existe nesse vínculo original. Então, para mim, o que se aproxima mais do que a gente chama de amor é um campo de vínculo estabelecido. Aí, já entrando na pergunta, porque aí tem que falar do luto, um monte de coisas são mais complicadas, eu acho, mas já entrando na pergunta dele na outra... Na segunda ou na primeira? A gente desaprende a amar? Que isso, estrito senso, você pode encontrar em campos de amizade, na família e outras coisas assim, e não só no amor romântico, né? Isso que eu acabei de descrever. Você pode encontrar em outros lugares. Mas o amor romântico, ele cumpre outras funções, de outras formas. O amor romântico, eu quero dizer, o relacionamento amoroso, isso aqui que a gente tem, tipo isso. Ou algo, alguma coisa tipo isso. Que pode ser de vários jeitos, mas que envolve o vínculo, né, cuidar e ser cuidado, e envolve também o sexo, né, muitas vezes, várias vezes, né? Então, o que faz a diferença entre uma amizade e um namoro, né? A gente poderia colocar isso no sexo. Aí você vai me dizer, não, mas tem namoro, né? Tá, tudo bem, mas enfim.
E aí a gente, então, quando a gente coloca esse outro dado na história, a gente modifica a equação e a gente, então, passa a ter mais necessidades e mais conflitos dentro desse mesmo negócio. E aí a gente caminha facilmente para uma noção de exclusividade ou de importância muito intensa desse objeto de satisfação, em detrimento de outros. Mesmo que você não seja monogâmico e tal. Desse vínculo, né? Porque esse vínculo, então, você pode ser amigo de muitas pessoas, mas é mais difícil ser namorado de muitas pessoas. Você pode, mas é mais complexo um pouco. Fazer esse poliamor assim, né? Enfim, então a gente vai tratar disso. Então, a estrito senso, a necessidade de ser amado e de cuidar e ser cuidado, ou seja, o campo de vínculo pode ser satisfeito em outros locais, estrito senso, assim. Mas não cumpre, muitas vezes, essa completude dessa equação, que envolve também o sexo, uma outra impressão de solidez que a gente busca, assim, de confiança, e aí eu acho que entra na sua questão mais seriamente, e também, então, é um pouco diferente e não envolve a fantasia, né? A gente, por mais que a gente reclame, o amor romântico e tal, a gente monta a nossa resposta para necessidade de formar vínculo, para a necessidade de ser amado, através do amor romântico. Isso está lá na gente. A gente pode reconstruir, reelaborar, mas isso vai continuar montando porque a gente aprendeu a montar assim. Então, dá para satisfazer em outros lugares? Dá, mas você tem que estar atento porque você vai continuar montando. Então, será que você não está tentando me dizer que você não está querendo, mas sabe assim, até que ponto que é uma fuga, que é uma tentativa de se proteger disso ou não? Isso só se sabe nas filigranas da análise do processo, né? Mas eu acho também que tem uma coisa, porque ele fala assim, eu tenho vários outros campos de vínculo, eu não sei se ele usa a palavra vínculo. É o meu também. Desculpa. Mas ele fala assim, Sou um ser introvertido. Sei reconhecer o amor em outras áreas da vida como amigos e família. Eu acho que tem uma coisa interessante também de entender que os amigos, né? A família é um vínculo um pouco mais complexo de tanto de romper, né? Quanto de também entender ou se afastar ou tentar enxergar esse vínculo de uma outra forma. Transformar, né? Porque são, de algum jeito, vínculos um pouco mais... que a gente meio considera que eles existem independente do nosso trabalho por eles, né? Então a gente acha que a nossa mãe ou o nosso pai ou a nossa avó são aquelas pessoas que estão ali pra gente, independente do trabalho do verbo da função, amar, da função de que você precisa estar ali numa troca constante naquela relação, para aquela relação realmente existir e ser uma relação, né? E não ser apenas uma coisa dada, assim, essa pessoa é meu pai, ou é minha mãe, ou é, tipo... Porque aí, não sei o quanto isso significa de verdade amor, ou quanto isso enfim, quanto isso vale na vida da gente, entendeu? Quando a gente considera só que aquelas pessoas são nomes, assim, são, tipo, funções da nossa vida, mas a gente não trabalha essas relações de verdade, ou lida com elas de verdade, ou emburaca nelas, ou questiona elas. Então, eu acho que isso é um negócio que, se é isso que você diz quando você identifica o amor nessas relações, né? Porque é uma relação, isso que o Manuel falou, né? De mudança de posição, de cuidar um do outro, né? Quer dizer, você cuida deles, eles cuidam de você, e como é que isso vai se transformando com o passar do tempo e como essas funções vão mudando também com o passar do tempo, né? Quer dizer, quem tá na dominância, quando que o seu pai deixa você ser dominante, quando você deixa seu pai ser dominante, como é que você faz isso, como é que você faz isso com a sua mãe, enfim, tudo isso é muito complexo também. Em relação aos amigos, eu acho que é um pouquinho menos complexo, mas também é difícil, porque também são relações de vínculo que, pra mim, pelo menos, do meu ponto de vista, pessoalmente, precisam ser muito alimentadas. Então, quantas vezes já encontrei amigos e falei, cara, não tem mais nada a ver com essa pessoa. Não tenho nada a ver com essa pessoa. E, de repente, passou, sei lá, um tempo, um ano, e eu reencontrei e falei, olha aqui, a gente tem alguma coisa de novo em comum. Então, como é que essas relações também, que são relações... às vezes que estão mais afastadas no tempo, né? A gente também consegue, talvez de uma forma mais fácil, com menos dor, com menos dificuldade, cuidar, ser cuidado, deixar o outro ser dominante
e conseguir fazer esse tipo de alternância, boa, amor, obrigada. Alternância dentro da relação. Eu acho que as amizades, elas de algum jeito proporcionam um certo exercício disso. Porque acho que gera menos sofrimento, assim. Às vezes o seu amigo é mais tá num momento mais dominante que você, né? E você... Dominância, pode parecer esquisito você tá falando, né? Mas que eu fico falando daquelas necessidades emocionais básicas e tal, da neurociência afetiva, é disso que a Flor tá falando, eu acho. Porque quando eu aprendi isso com o Emanuel e com o livro do Emanuel que vai ser lançado ano que vem, que é maravilhoso, vocês vão todos comprar aqui... porque realmente é muito legal. Eu aprendi muitas coisas com o livro. Então, assim, e eu ouço ele falando todos os dias, o que é realmente difícil. Não é simples. Vocês acham que é simples? Ficar aqui casado com ele? Ele fala muito. Então, é uma piada. Eu sei. Tá tudo bem. Tá tudo bem, continue. E aí... Uma coisa que é muito legal e que é muito fácil de você identificar. A dominância é muito legal de você entender e você consegue ver ela na vida depois que você entende. E é muito óbvio, é muito claro pra mim, na verdade, quando você vê, por exemplo, dois cachorros brincando. Então tem hora que um tá por cima e tem hora que o outro tá por cima. Isso é a dominância. É simples assim. A gente faz isso, né, com... Muito mais complexidade. Muito mais complexidade, né? Com muito mais simbolismos e sei lá, e coisas, né, concretas também. Mas é isso. Então, é muito, às vezes, é doloroso. Você está falando que nas relações de amizade tem esse processo de alternância, né? Tem, então... mas eles são mais fáceis. Sim. Então, fulano tá melhor do que você no trabalho nesse momento. E você tem inveja do fulano um pouco, mas você... Tudo bem também, você consegue lidar com o fulano tá melhor no trabalho nesse momento e de repente tá falando mais do que você na mesa do bar e tá se sentindo assim, tipo, poderoso e você tá meio, eu já tive nesse lugar também e já... Agora eu tô na merda. Agora eu tô na merda, mas o mundo dá voltas, ou não. Mas então, eu acho que isso é mais fácil de fazer com as amizades, porque eu acho que gera menos sofrimento, menos dor. Eu acho que tanto na família quanto no campo amoroso, isso é um pouco mais difícil, porque no campo amoroso, claro que pode ter a coisa do trabalho também, então o fulano agora tá melhor no trabalho do que eu, meu marido, tá ganhando mais grana, ou a minha mulher, e aí no mundo, na nossa sociedade machista, isso é mais difícil às vezes pro homem, né, que a mulher tá ganhando mais grana e tá melhor, mais bem colocada profissionalmente, e ganhando grana e tal, e tem uma certa visibilidade profissional que de repente o cara não tem, e isso pra ele é um complicador dentro da relação. Às vezes as relações terminam exatamente por isso, porque o cara não dá conta, né, de estar ali nessa posição, porque gera tanta dor, tanto questionamento em relação ao próprio self dele no mundo, como é que quem ele é, se ele não é mais potente que a pessoa com quem ele está dividindo a vida, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai seguir, né? Então, isso eu acho que gera, nos campos amorosos, é bem mais complicado. Então, eu acho que a amizade é um bom exercício pra gente lidar com tudo isso. Eu falei muito, não disse nada, disse coisas. Disse coisas, talvez não em relação ao que ele estava perguntando, mas você disse várias coisas. Então, aí em relação ao desaprender a amar, eu acho que a gente considerando que o amor, né, é essa construção, esse trabalho que precisa de entendimento e não sei se a gente desaprende. Eu acho que a gente vê relações onde a gente quer fazer isso e relações onde a gente vê que talvez não faça sentido fazer isso. A gente fala, eu não quero tanto fazer isso. Porque isso é muito trabalhoso, né? Isso envolve um monte de coisa que eu não sei se eu consigo lidar nessa relação. Mas aí eu acho de verdade que você ainda não encontrou uma pessoa que tenha, de algum jeito, te dado aquele creque que precisa pra gente falar, tá, vou ter que viver isso aqui. Mas aí você não encontrou Tostines, né? Você não encontrou porque você não encontrou a pessoa ou porque você não tá tendo espaço em você para que esse encontro aconteça? Chave, fechadura, né? São as duas coisas, né? Eu acho sempre as duas coisas, de alguma forma. Uma coisa não se separa da outra. Eu acho assim, tem um negócio que eu acho que a gente não desaprende talvez a amar, mas a gente perde espaço para isso, destreina isso também. O mundo está destreinado de amar também,
também tem isso que eu acho que está acontecendo de 2016 para cá. O mundo piorou nesse sentido, na minha opinião. Mas eu queria dizer outra coisa para você, Felipe, que aí eu não sou seu terapeuta e tal, então você pode desconsiderar, obviamente, qualquer coisa que eu vá dizer. Eu acho assim, um luto, uma ruptura intensa, que às vezes faz uma marca, como você chamou de gatilho, mas que a gente poderia chamar de trauma, se a gente quisesse, ele é sempre uma coisa que traz de volta algo que estava antes dela, sempre. Nunca é uma coisa que está inaugurada ali, porque a gente não foi inaugurado ali, a gente está vivendo até ali, depois, né? Então, de alguma forma, tem algumas coisas no seu texto, se eu fosse fazer uma análise textual, assim, que me levam a pensar que você tem um grande sistema de defesa da sua necessidade de vínculo. Você se percebe com muita necessidade de vincular, mas também muito desconfiado dos campos de vínculo, né? Então, primeira vez tive vontade de literalmente dividir minha vida prática com alguém. Então, antes não tinha tido isso, né? E você se considera assim introvertido, como se fosse uma qualidade em si. Eu acho que é mais como a gente funciona, e isso pode mudar sempre, mas então você fala, sou um sujeito introvertido, porém adoro ter pessoas por perto, não sempre, que sente uma imensa necessidade de vínculo. Então, né? Então você quer ter as pessoas por perto, mas não sempre, mas sente uma imensa necessidade de vínculo, e você, pela primeira vez, estou sendo bem selvagem. Primeira vez que você topou abrir um esquema, um triplex aí na sua existência, como as pessoas falam, para esse outro entrar. E aí o outro foi embora, não sei de que maneira que foi, não sei de que maneira que terminou, e muito provavelmente você... É engraçado que ele pula, né? Ele fala nada sobre isso. Ele começa, ele diz que tá, em 2000 namoro. terminou o namoro. Então, assim, não tem nenhum... O que aconteceu, tinha cumplicidade, tá? Mas como é que foi esse término? E como é que ele rompeu, talvez, esse término rompeu o que você tinha constituído de esperança, de expectativa, de investimento, talvez de idealização, talvez de fantasia de resolução do seu desamparo nessa relação, que fraturou ali, né? Enquanto você não entende isso, quando você não sei se você já pensou sobre isso, provavelmente sim, mas enquanto você não consegue compreender isso muito bem, você não sabe o que é que você está defendendo. É como se tivesse feito uma cicatriz, um machucado, que não sarou direito, porque você não cuidou direitinho dele ainda, não entendeu o que estava desestruturado ali, fraturou, mas não colou bem, sabe? Ficou ali meio sambando assim, meio, né? Não tá bom, não ficou bom direito, não cuidei direito, então fiquei com dor para sempre ali. Acontece, né? Então, eu acho que entender... Não, é verdade. Nossa, eu achei bonitinho só. Então, entender o que você estava montando nessa relação como resposta de fantasia, talvez, e tal, para o seu desamparo, que deu errado ali, e que dali em diante fica muito difícil de conceber de novo a ideia, talvez nem de maneira consciente, mas realmente de se abrir e falar, vamos nessa. De abrir o triplex. De abrir o espaço para isso. E aí teria que entender como é que quando de repente essa paixão acaba, a paixão acaba mesmo, e aí não cronifica, e o agudo passa e você rompe. Tem um monte de coisa para você entender de como que essas rupturas subsequentes se deram, porque para você ter mais consciência, assim, mais clareza de que processo você está fazendo. Ao mesmo tempo, esse mundo de 2016 em diante é um mundo que é um mundo difícil, né? Assim, é um mundo de muita volatilidade, muitas opções, né? Não é mais amor líquido, que era uma maravilha. O amor líquido agora é o amor algorítmico, que é um termo que eu cunhei e que eu vou levar adiante. Vou fazer um livro com esse título, não com esse título, mas com ensaio sobre isso. Enfim, então é mais difícil, é mais caótico, mais ainda te dá liberdade para você fazer ghosting como uma praxis, assim, uma prática dada, normal. Então tem um monte de coisa aí que acontece, que não te dá tempo para você experimentar essas coisas todas da relação. E se você tivesse, né, com menos opções no mundo, que se o seu cardápio, que é o Tinder ou todas essas ferramentas, se o seu cardápio fosse Grindr ou qualquer coisa assim, ou whatever, se o seu cardápio fosse muito menor, muito mais restrito, talvez você falasse, cara, esse cara aqui, ele é legal, deixa eu investir um pouco nisso aqui, deixa eu tentar ver o que eu faço. Agora, de qualquer maneira, isso que você falou é muito legal. É muito difícil a gente abrir, né, na verdade, um triplex na nossa vida. É difícil. Não é uma coisa simples. E aí o negócio que você estava falando de não encontrou a pessoa, então isso é sempre muito complexo, né? A gente desaprende a amar, ou eu não encontrei alguém que eu reconheça o padrão que eu considero que é amor. Esse reconhecimento, eu entendo totalmente o que você quer dizer. O vídeo da semana que vem do meu canal é sobre isso. Eu desejo errado é o nome do vídeo. Vai entrar. Gravei ontem. Vai lá ver.
né, é um reconhecimento desse objeto como objeto de satisfação da sua necessidade de ser amado, né? E é um reconhecimento que acontece de maneira inconsciente. Se você está com uma defesa montada ou com um machucado muito intenso, essa defesa também se dá de maneira inconsciente. Ela no sentido de que você remontou uma coisa que eu vou me defender. Então, antes mesmo de você poder montar, você está montado, a defesa está montada. Eu estou sendo simplista e meio tosco na explicação. Mas na prática é mais ou menos assim que acontece. Isso quer dizer que você não vai se apaixonar se você tiver de algum jeito traumatizado com aquilo que você viveu antes. A forma que seria a forma identificável do sujeito amoroso, que seria a chave fechadura, é aquele objeto ali por quem eu vou me vincular, essa forma passou a ser uma forma ameaçadora. Estou sendo simplista, tá? Mas então aquela forma que era fofa, de repente virou uma forma que tem um índice nela de ambivalência do qual você se afasta. Sim. Ambivalência quer dizer é bom e é ruim ao mesmo tempo. Sim. Então tem que entender bem, porque possivelmente o objeto que era o objeto de vinculação virou um objeto de ameaça. Entendeu? Entendi. Outra coisa para pensar. Também não sei. Estou só chutando coisas, porque obviamente... Isso é interessante. Né? Vejo muito. Mas isso quer dizer também que a pessoa que se apaixona e que tem um trauma na ruptura, ela vai ter muito mais dificuldade de se apaixonar. É isso? Por um lado, sim. Ou possivelmente ela vai rapidamente tentar buscar algo para corrigir aquele trauma. Porque você também pode ter essa outra reação, né? Você pode falar, eu vou substituir aqui, imediatamente vou colocar alguma outra coisa no lugar e vou fazer isso aqui dar certo. Pode. Depende de quem você porque depende da reação que você vai ter, né? Pode tudo. A gente é complexo pra caramba. A gente tem umas bases meio iguais, todos nós, mas a maneira que a gente desenvolveu os nossos procedimentos na vida as maneiras são muito diversas. Sim. Como é que cada um vai reagir ao mesmo negócio? Mas é porque, por exemplo, tem aquela coisa, né? Um clássico, tipo assim, a pessoa acabou de separar e... Tipo o Tom Brady agora. Acabou de separar da Gisele. Fiquei sabendo disso ontem, que loucura. E tá namorando aquela outra modelo, Irina Shayk. O que é isso? A pessoa que não tá conseguindo lidar com o término, entendeu? Com a Gisele Bündchen, afinal. Difícil mesmo. Né? Filhos e tal, e muitas casas que eles têm. É difícil. Entendeu? Muita casa. Imagina esse divórcio. Muito complicado, muito dinheiro. Entendeu? Tô zoando tudo aqui. Mas tô falando assim, né? A gente vê muito isso em amigos, família e tal. A pessoa acabou de separar e já bota um outro do lugar, assim, que é pra... esse aqui, vamos... Confunde até o nome. Não deu nem tempo de introjetar o nome da pessoa nova que tá entrando na vida dela. Enfim. Mas é isso. Acho que tem um monte mais de coisa pra dizer. Tem coisas aqui tipo assim, bobagem, tá? Todos os elementos clichês que compõem um bom relacionamento. Sempre tem uma certa defesa no seu texto. Uma defesa sutil, não é uma ironia sarcástica, escrota, não é isso. Eu fiquei até curioso para te conhecer. O Felipe é engraçado, né? Porque ele é defendido, mas é um defendido também... Inteligente, né? Amoroso. Sofisticado. Mas tô falando doce, assim. Doce, Enfim. Doce, é verdade. Você parece doce. Totalmente. Enfim, talvez você esteja machucado mesmo e ainda não tenha passado. E para passar não é só o tempo, né? É cuidado. É entendimento, né, também. Uma outra frase que eu falei esses dias e que fez muito sucesso, esqueci, mas é que precisa amor para poder perder e continuar. Então, enfim. Tem também aquela... É preciso amor para poder cantar. É preciso paz para poder Mas viver. eu tô falando da minha frase. É preciso chuva. Não, eu tô falando assim, precisa de cuidado para você poder... você precisa cuidar das coisas direitinho. Ando devagar, porque já tive pés. Você leva o seu sorriso. Porque já chorei demais. Eu aqui querendo vender livro e ela... enfim. Querendo vender discos. Mas vai... Não, é isso mesmo. A gente ainda vai vender muito esse seu livro aí. Nem lançou o livro, tu já tá querendo vender. Eu tô revisando o livro, tá dando com 8 meses de antecedência, tu quer vender o livro, nem foi lançado, nem tá nem na... já tá editando o livro. Tô criando uma expectativa das pessoas. Beijo, gente. Até semana que vem. A gente vai viajar. A gente vai... Vai chover bastante, pessoal. A gente vai viajar. A gente vai viajar. E a gente vai ficar sem vídeo. Uma semana? Não, mas semana que vem ainda tem, eu acho. Semana que vem ainda tem. A gente vai viajar com o meu aniversário de 40 anos, dia 31 de agosto. Anota na sua agenda, me dê parabéns. Lá no Instagram. Faz aquele negócio de botar várias fotos que as pessoas fazem. Minhas. Minhas. E as celebridades todas depois ficam repostando. Então, faz isso, que é 40 anos. Nunca te pedi nada.
Não custa você fazer isso, pegar uma foto minha na internet. Mas ser membro é mais lá. importante do que Ser membro isso. é mais importante, mas isso é bem importante também. Porque a atriz que existe em mim é carente. É só isso que eu queria dizer. Certo. Tchau, gente. Tchau, gente.